Olá, estamos agora com a nossa primeira aula desse bimestre. Vamos falar sobre domínios morfoclimáticos. Vamos olhar as principais regiões brasileiras, os principais domínios morfoclimáticos do Brasil. Hoje, nossa aula vai falar sobre o domínio amazônico e o domínio da Caatinga. Muito bem. Eu não posso falar de domínio sem antes citar o criador desse conceito de domínio morfoclimático, que para mim é o maior geógrafo brasileiro. Muitos consideram Milton Santos como o maior geógrafo brasileiro, mas na minha opinião, esse é o maior geógrafo brasileiro, o Aziz Nassib Absaber. Ele criou o conceito de domínios morfoclimáticos, que é uma abordagem geográfica que busca compreender e classificar as diferentes paisagens naturais do Brasil com base em características morfológicas, que é o relevo, as ondulações da paisagem, e climáticas. Esse conceito foi proposto por ele mesmo. Antes de... Não sei se o áudio está saindo. O que uma floresta tem a ver com o mar? Ah, é fácil. O som da dança do vento das árvores é igualzinho o das ondas do mar. Tem poesia, mas a resposta certa, certinha, não é essa não. Associações abstratas estão entre as principais fontes das maiores descobertas científicas. Um grande cientista tem sempre uma dúvida e um olhar atento. Esse era o olhar do menino Aziz quando andava a cavalo na roça. Por que as montanhas existem? Como aquelas pedras foram parar ali? Sua cabeça ia lá nas alturas, mas o trote o colocava bem perto do chão. Foi seu amor pelo chão do Brasil que o fez estudar geografia e depois geologia. Cada pedacinho microscópico de rocha ou de grão de areia é capaz de contar uma história milenar e ajudar a esclarecer grandes dúvidas da humanidade. Aziz enxergava o mundo como uma grande enciclopédia e buscava entender as paisagens e como surgiram. Acreditava que precisávamos conhecer o lugar onde vivemos para nos encontrarmos no mundo, na vida. A natureza sempre nos deu pistas ou condições de como deveríamos viver. Foi o olhar poético e atento de Aziz sobre a natureza e a paisagem que nos mostrou as linhas que formam o nosso país. Ele estudou a história das rochas e do sol, a paisagem e suas transformações com o tempo. Estudou topografia geral do país, que envolve partes altas, montanhas e planaltos, rebaixamentos e planícies. E a distribuição delas era a base de toda a nossa diversidade natural. Tudo dependia da ação do tempo e dos movimentos do vento e da água. Isso faz com que a vida seja diversificada e rica em todos os lugares em que a natureza e o homem vivem em harmonia. Porque a ação do homem também altera e modifica a paisagem e as condições da vida. E para responder à nossa pergunta, o que o mar e a floresta têm em comum? Há milhares e milhares de anos, o nível do mar desceu a 100 metros do seu nível normal. O clima ficou mais frio e seco, abrindo espaço para a caatinga. As florestas recuaram para os pontos mais úmidos e isso possibilitou a preservação da vida. A esses locais isolados deu-se o nome de reduto ou refúgios. Neles, a biodiversidade tropical se preservou e evoluiu. A mesma espécie teria ficado dividida em vários refúgios, separados por barreiras ecológicas. A caatinga é uma delas. E com o tempo, novas espécies surgiram. Esta seria uma das explicações para a enorme biodiversidade da fauna e da flora brasileira. Nas eras de mudanças climáticas radicais, a vegetação tropical se refugiava em locais isolados.
Quando as condições climáticas voltaram a ser as mesmas, as barreiras ecológicas desapareceram e as matas originais retomaram o território perdido. As espécies, separadas por longos períodos, voltaram a conviver e havia agora muitas espécies novas. O professor Aziz Absaber foi um dos primeiros ambientalistas militantes no Brasil. Ele entendia que a vegetação e a biodiversidade brasileiras deviam ser preservadas para o bem da nossa própria espécie. Ele recebeu o Prêmio Unesco para Ciência e Meio Ambiente. Ele propôs a implantação de grandes reservas de biodiversidade no território brasileiro e criou planos de recuperação avançados que levam em conta que cada área precisa de um tipo diferente de reflorestamento. O legado de Aziz Absaber nos mostra que quando ciência e indústria se juntam, toda a sociedade se beneficia. Bom, vocês acabaram de ver um vídeo falando um pouco sobre o trabalho desse grande geógrafo, o Aziz Absaber. E aqui nós temos um mapa que é mais ou menos essa figura que representa os nossos domínios morfoclimáticos. Na classificação do Aziz, nós temos 7 domínios. O domínio amazônico, 1, 2, cerrados, 3, mares e morros, 4, caatingas, 5º, araucárias, 6º, pradarias e, por último, zona de transição. Tá bom? Nós temos essas cores. Olha aqui a legenda. Cada uma dessas cores. Em rosa, nós temos aqui ao norte o domínio amazônico. Do centro ao oeste, nós temos o cerrado, que está em verde. Nós temos em amarelo a caatinga, que é o único bioma 100% brasileiro. Depois nós vamos falar um pouco mais sobre ela. Tá? Araucárias, nessa parte vermelho aqui, na região sul. E pradarias em rosa. Além de mares e morros em azul, que é toda a costa leste brasileira. Tá? E essa parte em cinza são as áreas de transições que nós temos entre os biomas. Depois nós vamos falar uma por uma, características, tá? As características geográficas, as características fitogeográficas de cada uma dessas regiões, vocês entenderem de forma detalhada. Domínios morfoclimáticos e fitogeográficos. Conjunto espacial de certa ordem de grandeza territorial em que haja um esquema coerente de feições de relevo, tipos de solos, formas de vegetação e condições climáticas hidrológicas. Ou seja, quando o Aziz Absaber regionalizou os biomas ou os domínios morfoclimáticos, ele olhou para duas questões principais. O relevo, tá? O que nós chamamos de Mata Atlântica, o Aziz Absaber vai chamar de mares e morros, porque a característica do relevo é acidentado. Tá? Perceba que a maioria das cidades nessa região da Mata Atlântica tem muitos morros, tá bom? Muitos morros. E sem contar que é uma floresta densa. É observado também a questão do clima, tá? O comportamento climático entre as séries históricas. Isso também foi levado em consideração, tá bom?
A questão para ser um domínio morfoclimático é preciso ter uma dimensão muito grande dentro da sua área quadrada e um padrão lógico da questão hidrológica, tá? Por exemplo, quando vamos falar de Caatinga, nós temos os rios intermitentes, os rios perenes. Quando nós vamos falar do domínio amazônico, vamos falar das planícies amazônicas, vamos falar dos rios que são bem densos, da floresta tropical a floresta tropical mais biodiversa do mundo, enfim, tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre o domínio amazônico. O clima equatorial, marcado pelas altas temperaturas e pela elevada umidade relativa do ar, chuvas abundantes, proporcionando a formação de uma cobertura vegetal densa e abastecimento dos seus principais cursos d'água. Na Amazonas, nós não temos um rio temporário, né? Todos os rios são bem densos, assim como também a sua floresta é bem densa, tá? Bem com as copas colando umas nas outras, lugares até mesmo de difícil acesso, tá? A chuva, tem locais dentro do domínio amazônico que o pessoal espera a chuva da tarde, todos os dias. A questão da amplitude térmica é muito, muito baixa, não há muita diferença da mínima para a máxima, porque está próximo à linha do Equador, por isso que o clima é equatorial, é tropical equatorial, que é o clima mais úmido que tem, o mais quente e o mais úmido, parece uma panela de pressão. Então, toda essa região que nós vimos aqui no mapa que eu coloquei, que é essa região amarela, tem essas características de formas gerais que nós estamos falando. E grande quantidade de chuva durante o ano todo, tá? Nós temos essas duas imagens que representam tudo que foi falado, seus rios sempre cheios, suas florestas bem densas, né? Além de sua mega biodiversidade. Tem regiões na Amazônia que o homem ainda não conseguiu chegar fisicamente. Quando eu falei de domínio amazônico, também nós olhamos para a questão da sua característica climática. Quando você olha aqui nessa imagem, nós temos aqui as colunas em azul, que representa a quantidade de chuva por milímetro, né? Nós temos aqui essa linha em vermelho que representa o clima durante todo o ano. Você vê que não há uma variação muito grande. Varia entre 27 a quase 30 graus durante o ano todo. Sempre chove, tem um período que chove menos, mas sempre chove dentro dessa região. Inclusive, esse tipo de climograma tem muito em provas, tá? Prova paulista, tem também no Enem, pra vocês observarem, é muito fácil de observar. Agora vamos falar rapidamente sobre o domínio da Caatinga. Trata-se de um dos 3 espaços semiáridos da América do Sul. Tá? O prolongado período de seca anual, grande parte dos rios são intermitentes, que são rios temporários, tá? Período de chuva, eles enchem. Período de estiagem prolongada, eles parecem uma estrada. Espécies de baixo e médio porte adaptadas a baixa umidade, por isso que, quando vocês vão estudar ecologia, vocês vão perceber que existem espinhos, formações de pelos, porque ali são adaptações para que aquele tipo de vegetação consiga viver dentro de uma região com aquele comportamento climático, tá bom?
os cactos, que nós chamamos de cactos, o mandacaru, a palma, o xique-xique. Vamos ter aqui os domínios em relação ao climograma, como que funciona o clima, né? Aqui é o clima da cidade de Caicó, no Rio Grande do Norte. Por que foi escolhido uma região? Porque se você pegar, por exemplo, Garanhuns, já tem uma característica diferente. Se você pegar uma cidade da Chapada Diamantina, por exemplo, então depende muito da cidade. No exemplo de Caicó, nós temos aqui que os meses mais chuvosos são os primeiros 4 meses. A partir do meio do ano até o mês de dezembro, nós temos os meses que praticamente nem chove, tá? A variação climática em relação ao domínio amazônico é um pouco mais, a amplitude térmica é um pouco mais alta, porque já está um pouco mais longe da linha do Equador. Nessa região, o clima varia entre 25 a 30, 31 graus. Então, esse é o comportamento climático. Quando se fala de domínio morfoclimático, nós falamos sobre a questão do relevo e a questão do clima. Então, não podemos desassociar uma questão da outra. Olha aqui, pessoal, a questão dos impactos ambientais, que é algo que nós devemos nos preocupar. Nós temos aqui os estados por onde a Caatinga está, o domínio da Caatinga se expande, né? Nós temos Maranhão, Sergipe, Alagoas, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Piauí, Paraíba, Pernambuco, Ceará, Bahia. A Bahia é o estado onde nós temos a maior probabilidade, o maior território da Caatinga, tá? E o desmatamento acumulado da Caatinga por estado onde nós temos o maior índice é na Bahia, por ser o estado com maior, onde o domínio está mais presente em maior proporção, em maior área quadrada, tá? Em segundo lugar, nós temos o Ceará, depois Pernambuco, tá? Nós vamos dar o destaque aqui para a Bahia, questão do desmatamento, para fazer pastagem, para usar a madeira de suas árvores, para fazer lenha, enfim. E nós temos também aqui o resultado da floresta amazônica, que também sofre com desmatamento, principalmente nas bordas da floresta amazônica, próximo ao Mato Grosso, às regiões de Roraima. Enfim, nós temos o desmatamento principalmente para a atividade da pecuária, que é para fazer pastos, tá bom? E tudo isso também envolve as questões das mudanças climáticas. A vegetação é importante porque ela traz umidade para a região. Nós temos um negócio chamado de microclima, vocês podem experimentar até mesmo dentro daqui de São Paulo. Você vai para uma região que tem árvore, está num dia de calor, você vai estar perto dessa árvore, abaixo dessa árvore, você vai sentir menos calor. Você vai para uma ilha de calor, que é onde tem muito asfalto, você vai sentir mais calor. Imagine essa questão do microclima em grandes proporções, como, por exemplo, a floresta amazônica, que é importante para a dinâmica climática, não somente da América do Sul, mas de todo o mundo, tá? Também esquecendo que muitos falam que a Amazônia é o pulmão do mundo. Não, não é o pulmão do mundo. É apenas as florestas tropicais, dentro de todas elas, né, não somente as tropicais, são importantes para manutenção do ecossistema e para a dinâmica climática regional, nacional, internacional. Aqui eu deixo uma atividade avaliativa, explicando que esse bimestre nós vamos fazer assim,
mais ou menos 4 ou 5 atividades avaliativas. Vamos somar as 2 ou as 3 primeiras e dividir pela quantidade de atividade e dar uma nota, e somar as 2 ou 3 últimas atividades, dividir pela quantidade de atividades e dar uma nota. Essa atividade vale de 0 a 10. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão formar duplas, vão escrever uma pergunta inteligente, como nós fizemos esse tipo de atividade no bimestre passado, vocês já devem fazer esse tipo de atividade. Lembrando que vai ser anulada a pergunta simples, aquela pergunta que você o que é isso, como que se faz aquilo, qual é, não, você tem que trazer um contexto. Se vocês quiserem, vocês podem fazer até mesmo uma pesquisa sobre um desses domínios morfoclimático, a caatinga, o domínio amazônico, ou você pode trazer os dois também, para depois fazer 2 perguntas inteligentes. Lembrando que é um trabalho em dupla, eu quero que cada um integrante faça uma pergunta, tá? Não pode deixar que um somente faça tudo, tá bom? A pesquisa, vocês podem fazer transcrita para destacar e trazer, ou se vocês quiserem, pode pesquisar e trazer somente as perguntas por escrito. Tudo bem? E até a próxima.